Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos, professor de matemática de vocês, e nós vamos dar início à primeira aula remota. Lembrando que provavelmente nós ficaremos mais alguns meses, indo uma parte, depois indo mais outra parte, então cada dia vai revezar uma turma de aluno. Espero que a partir de julho, a gente já estejamos todos indo 100% para a escola, mas por enquanto, para não perdermos o ano, existe a necessidade das aulas remotas. Então essa daqui é a primeira atividade que nós estaremos realizando pela internet, remoto, E vamos lá. Onde vocês irão encontrar essa atividade? Naquele caderno Currículo em Ação, ok? Vocês receberam o Aprender Sempre e o Currículo em Ação. Quem ainda não recebeu, pode ir na escola, que vocês podem retirar lá. Na página 135 é a primeira atividade que nós vamos fazer então. Primeira atividade aqui, comparando medidas. Então o que é para ser feito? Vou ler para vocês aqui. Relate resumidamente o que são grandezas, discuta com seus colegas e realize uma pesquisa a respeito do assunto. Então, no máximo, vocês podem fazer um grupo de 5 alunos e vocês vão fazer uma pesquisa sobre grandezas. Eu vou explicar aqui, mas a atividade aqui pede para vocês fazerem uma pesquisa e se aprofundarem um pouco mais. Reflita e registre de que maneira podemos comparar duas grandezas escalares. O que são grandezas escalares? Escalar, ela tem uma escala. Então, ou ela aumenta ou ela diminui. Ela tem uma escala que varia, E essa grandeza pode ser tempo, espaço, massa, que está relacionado a peso, temperatura e etc. e outras. Para o preparo, aí um exemplo aqui. Para o preparo de um copo de achocolatado, João usa 2 colheres de sopa de achocolatado para 200 ml de leite, obtendo a razão. Então a razão é proporção, 2 colheres, a proporção de 2 colheres para 200 ml de água, ou de leite. Então 2 colheres para 200 ml de leite. Quando nós simplificamos, aqui divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Qual o número que eu posso dividir em cima e embaixo? Tem que ser o mesmo número, é o 2. 2 dividido por 2 dá 1. E eu vou dividir embaixo por 2 também. 200 dividido por 2 dá 100. Por isso que é ou, Então 2 sobre 200 é igual a 1 sobre 100. Ou seja, 2 colheres de achocolatado para 200 ml de leite. Ou 1 colher de achocolatado para 100 ml de leite. Pesquise e elabore uma tabela sobre o modo de preparo de alguns alimentos. Por exemplo, macarrão, arroz, café, leite em pó e etc. Em que é possível verificar a comparação entre duas grandezas e a razão entre elas. Então essa tabelinha aqui, coloquei aqui já um exemplo, aqui ao lado direito. O alimento aqui é o macarrão, então a massa aqui no caso. Então para o macarrão, se for utilizado 500 gramas de massa crua, quantos de água, ml de água vai ser utilizado? 5.000 aqui, certo? Então, qual é esta razão ou proporção? 500 sobre 5.000. Aqui, 500 sobre 5.000. 500 dividido por 5.000, ok? Se eu simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número, qual é o número que eu posso dividir em cima e embaixo? Posso dividir por 2, por 5, por 10, por 25, por 50 e por aí vai. E posso dividir também por 500 direto, Se eu dividir 500 por 500, vai dar 1. E se eu dividir 5.000 também por 500, que eu tenho que dividir em cima e embaixo, pelo mesmo número. Então, vou dividir 5.000 por 500, vai dar 10.
Então, esta razão, 500 dividido por 5.000, é a mesma coisa que 1 sobre 10. E aí vocês vão encontrar esses aqui, esses três aqui, vocês que vão fazer. Quanto de arroz, qual é a quantidade de arroz, qual a quantidade de água e qual vai ser a razão ou proporção. Vocês só vão colocar aqui. É importante, não importa se o arroz vai ficar bom ou não, tá, pessoal? Não se preocupem com isso daí não, mas pergunta para a avó, porque a gente faz normalmente o arroz 2 xícaras, né? 1 xícara, mas considera aí como se fosse 100 gramas, 1 xícara, para vocês terem uma ideia de quantos que vocês vão precisar, para quantos de água, e montar esta razão aqui, ou a proporção do arroz, do café e do leite em pó, tá bom? O café e o leite em pó normalmente nós fazemos em colheres, né? Então você pode pôr aqui 2, 3 colheres, aqui 4, 5 colheres, aí vocês vão ver direitinho quantos ml de água e vão montar esta razão, a proporção aqui, tá bom? A segunda atividade é essa daqui, vocês vão completar essa tabela e eu aumentei aqui, coloquei ela do lado aqui, ó. Então vamos lá, voltando aqui um desenho que eu fiz do macarrão. Se eu tenho 500 gramas de macarrão em 5.000 ml, ou seja, 5 litros, né? E se eu for fazer 100 gramas apenas de macarrão, quantos ml eu vou utilizar? Então essa aqui é a pergunta, mas essa aqui é uma regrinha de 3, né? 500 gramas de macarrão, 5 ml de água. Se eu for fazer 100 gramas, quantos ml são? É só olhar aqui, ó, o que aconteceu daqui para cá, né? Foi dividido por quanto aqui, ó. E aí aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Voltando para cá, então. A primeira aqui que ele já respondeu, vocês vão completar na apostila esse daqui, tá? Marcos percorreu 12 quilômetros em 2 horas. Então, qual é a razão? 12 por 2. 12 quilômetros em 2 horas, que é igual a 6. Então, qual é a relação das grandezas? As grandezas são quilômetros e horas. Então, a relação é quilômetro por hora. Quilômetro por hora. Então, por exemplo, aqui eu tenho um espaço percorrido, que seriam os quilômetros, e o tempo, que foram 2 horas. Então, Marcos percorreu 12 quilômetros em 2 horas. 12 dividido por 2 é igual a 6 quilômetros por hora. Se eu dividir 12 por 2, vai dar 6. Então, é 6 quilômetros por hora. Então, a relação das grandezas, quilômetros por hora, ok? Espaço e tempo. Se eu tivesse um peixe percorrendo um espaço, eu não vou pôr quilômetros, eu vou pôr metros. Eu não vou pôr horas, eu posso pôr minutos. Então ele percorreu 50 metros em quantos minutos, por exemplo, né? Voltando para cá, então, vocês então irão completar essa tabela e eu fiz mais uma aqui, ó. A última de baixo aqui. Ao assistir a vídeos nas redes sociais, são consumidos dos dados móveis do plano de internet de Marcos 40 megabytes a cada 10 minutos. Então, qual é a razão que ele tem aqui? 40 megas por 10 minutos, que vai dar 4 megas por minuto. Então, qual é a relação entre as grandezas? Megabytes por minuto. Ok? Vocês vão fazer a mesma coisa nessas duas aqui. Completa, tira a foto e encaminha para mim no link que eu vou colocar para vocês. A mesma coisa essa daqui. Bom, façam no caderno, tira a foto e manda. Esta daqui vocês vão me dizer também quantos ml vai ser em 100 gramas. Faça no caderno também, tira a foto, envia. E essa daqui é aquela brincadeira lá dos 40 megas utilizando em 10 minutos. Então, se ela utilizou 40 megas em 10 minutos, né? Quantos megas ela vai utilizar se ela utilizar 30 minutos? Então, ela vai estar aqui 30 minutos
utilizando, quantos megas ela vai utilizar. Então, se eu tenho 40 megas em 10 minutos, a razão é essa, ó, 40 sobre 10, que é igual a 4 megas por minuto. Então, isso aqui vocês irão também responder quantos megas em 10 minutos. Ok? Se vocês precisarem de alguma ajuda, nós vamos ter aula quarta, quinta e sexta, a partir da semana que vem, pelo Meet. Meet é um aplicativo que todo celular tem. Se não tiver, vocês podem baixar no Play Store. E aí eu vou encaminhar o link no grupo. Aí é só entrar lá no horário que nós vamos colocar para vocês de acordo com a tabelinha. Cada professor vai ter o seu horário e o seu dia. E a gente vai tirando as dúvidas pelo Meet, tá bom? Se precisar de alguma coisa também me chamem no privativo. Não manda mensagem no grupo, porque às vezes a gente não vê, porque tem outros grupos e acaba não vendo as mensagens. Se alguém precisar de alguma coisa, manda para mim no privativo, tá bom? Então até a próxima e logo estaremos juntos. Tchau, tchau.